Vamos começar o programa de hoje com a entrevista com César Bergo, economista, que vai tratar como foi essa tensão na economia ao longo de 2024. César também aponta cenários para 2025. Vamos à entrevista. César Bergo, muito obrigado aqui pela presença no Poder Expresso. César, o objetivo aqui é a gente tentar fazer um pouco de retrospectiva do ano de 2024, mas pensando, e eu não poderia deixar de aproveitar aqui a oportunidade de estar com o homem da bola de cristal, pensando em cenários para 2025. Primeira avaliação do governo Lula, como é que o governo Lula tratou a economia, acaba um ano, termina um ano com uma dificuldade grande e uma desconfiança em relação ao mercado, ao setor financeiro. Até que ponto isso é uma preocupação? Até que ponto é uma chiadeira de mercado que tem que ser relativizada em determinados momentos? Mas vamos começar essa nossa conversa tentando trazer aí o governo Lula para uma avaliação mais profunda do Bergo. Muito obrigado mais uma vez, professor. Uma satisfação estar com vocês aí. No início do ano, a gente tinha uma previsão não muito boa com relação à economia. Nós prevíamos um crescimento em torno de 1%, também não sabíamos se o desemprego ia reduzir, tínhamos várias dúvidas. E no decorrer dos meses do 2024, a situação foi melhorando. Tivemos um período difícil, que foi o período das enchentes no Rio Grande do Sul, a questão das queimadas, a questão climática, mas a economia ela foi crescendo e, de fato, surpreendeu, não tenha dúvida, positivamente. O que realmente preocupa é a questão fiscal, porque nesse último trimestre nós tivemos alguns comentários, algumas ações por parte do governo que acaba gerando essa desconfiança que você menciona, porque o mais importante na economia é a fidúcia, é a confiança. Você perde a confiança, né, os agentes de mercado acabam de alguma forma trabalhando até contra a própria economia, como nós estamos vendo nesses últimos meses. Mas, do ponto de vista prático, havia também uma expectativa com relação ao agronegócio, que não se confirmou, mas a indústria e o serviço corresponderam positivamente. Obviamente, se a gente for analisar a qualidade do crescimento, nós temos que o crescimento se deu através do consumo, isso não dá muita sustentação. Mas, do ponto de vista numérico dos indicadores, nós tivemos uma inflação abaixo do teto da meta até o mês de outubro, depois acabou ela rompendo esse teto da meta e hoje ela está próxima a 5%. Então a inflação talvez seja uma questão preocupante. Outro aspecto também é com relação à taxa de juros, que durante o ano ela vinha caindo devagar, mas agora começou também a dar uma sustentação de uma política monetária mais restritiva por parte do Banco Central. Do ponto de vista do ano de 2024, eu posso dizer que os indicadores são positivos, tanto no tocante ao crescimento econômico, questão da inflação, a questão também do desemprego e do crescimento de renda. As exportações também foram muito positivas, então eu acredito que do ponto de vista de um balanço de 2024, eu diria que o governo Lula realmente fez um bom trabalho nesse ano de 2024 e tem os aspectos sociais também com relação a nota de avaliação de risco do país melhorou. Nós temos a questão também da pobreza que reduziu. E aí sim, somando tudo isso, eu acredito que o balanço é positivo, embora nesses últimos meses, né, a gente vai comentar aqui também, a preocupação ela vem através dessa incerteza, viu, Léo, que hoje paira sobre a economia brasileira. Muito bem. César, a gente teve um ano, uma disputa entre o presidente Lula e o presidente do Banco Central, Campos Neto. Uma disputa que vários conselheiros do presidente Lula disseram para ele não comprar, porque, na verdade, se achava que isso era para ser feito por um ministro, o próprio Fernando Haddad ou deputados, para não fazer ali uma luta, uma queda de braço entre cargos díspares, entre cargos diferentes. Você tem um cargo de um presidente da República, que é o maior cargo do Brasil, disputando ali, né, indo para uma guerra, quase uma briga de rua ali,
com o Campos Neto. E o Campos Neto, de alguma forma, entendeu que o presidente Lula estava chamando ele para briga e que, de certa forma, isso significava muito mais força para o Campos Neto do que ele poderia imaginar, e se comportou ali de uma maneira, vamos dizer assim, até tranquila em relação às próprias provocações dos petistas e, mais especificamente, do presidente Lula. O presidente Lula parece que entendeu isso ao longo nos últimos meses e deixou de fazer ataques direto à figura do Campos Neto. Campos Neto sai, entra o Galípolo, que é um escolhido pelo Lula, que inclusive fez uma declaração no final, né, dessa semana, a semana anterior ao Natal, dizendo que o Galípolo será o presidente do Banco Central com maior autonomia. Não deixa de ser contraditório também, né, Bergo? Porque se diz isso amarrado numa biblioteca do Alvorada, onde no mesmo espaço ali próximo estava tendo a confraternização de governo. Ou seja, contradições ali imensas, apesar de que foi considerada a própria declaração do presidente Lula, que foi inclusive escrita, parte dela pelo menos, pelo ministro Fernando Haddad. No final das contas, esse movimento do Lula não foi um movimento tão ruim, apesar de certa desconfiança de como vai ser a pressão, eventualmente, do governo em relação ao Galípolo. Mas eu queria que você também fizesse uma avaliação dessa relação Campos Neto com o governo e o que esperar do Galípolo agora em 2025. Olha, surpreendeu a questão é que houve um bom entendimento entre o Galípolo e o Campos Neto. Sim. Desde que o Galípolo passou a compor a diretoria do Banco Central, a diretoria de política monetária, os dois tiveram mais ou menos um caminho igual. Tanto que as unanimidades que foram observadas nos votos do Copom, isso acaba de alguma forma dando um reforço para a autonomia do Banco Central, a independência do Banco Central. Agora, a briga entre o presidente e o Banco Central, na pessoa do presidente Roberto Campos Neto, aconteceu mais em 2023. Como você bem pontuou aí, houve aqueles desentendimentos, houve uma crise, houve um ápice também, mas 2024 já foi mais tranquilo, até talvez por essas questões envolvendo um certo assessoramento melhor ao próprio presidente. Então, em 2024, acreditamos que as medidas adotadas pelo Banco Central acabaram, de alguma forma, dando um sinal positivo para o mercado da autonomia do Banco Central. O presidente ele ficou mais ausente nos comentários negativos, então isso ajudou bastante. A sabatina do Galípolo no Senado foi muito positiva e também a troca dos outros diretores. Então, foi um ano relativamente tranquilo se comparado a 2023. Não tenha dúvida de que, quando o governo vai, através de uma política fiscal, acelerando, expansiva, expansionista, você tem do lado do Banco Central uma medida, uma política monetária contracionista. E aí não casa, Tanto que, como você bem pontuou, no último boletim do Copom, na ata do Copom, ficou bem claro que não tem como você caminhar com uma política monetária restritiva e uma política fiscal expansionista. Isso vai dar errado, como está dando errado, a gente está vendo isso, e que gera uma insegurança. Portanto, essas questões de proximidade entre o atual presidente, que vai gerir o Banco Central em 2025, é muito positiva, mas fica claro também, pela própria posição do Galípolo nessa última reunião, nas reuniões anteriores, que ele vai adotar um comportamento técnico e esperamos isso. Portanto, não vai ser através do Banco Central que o governo vai conseguir, de alguma forma, arrumar a casa. Deverá se fazer através da política fiscal, que fica a cargo tanto do ministro Haddad como da ministra Tebet. Então, planejamento e fazenda tem que se entender, junto com o Congresso também, nós temos isso aí também. De qualquer forma, eu acredito que já está atenuada essa questão entre Banco Central e governo. Esperamos que em 2025 continue desta forma, viu, Léo? Bem, César, você começou a falar no começo da conversa sobre a questão, o início da expectativa em relação ao crescimento do PIB em 2024, era mais pessimista,
acaba aí um pouco mais tranquilo, mas eu queria que a gente parasse um pouco e pensasse agora mais detalhadamente sobre o PIB e a expectativa para 2025. Olha, é interessante mesmo essa colocação, porque nesse final de ano, nós temos essa questão fiscal aí, com problemas e tudo, né? Mas temos a aprovação da reforma tributária, e isso pode ser positivo, inclusive para o próprio ambiente de negócio. Agora, surpreende também as projeções da agricultura e da pecuária para o ano de 2025. Então, a projeção é de um crescimento até de 5%. Isso deve ajudar e muito a economia brasileira, porque esse ano a agropecuária, o agronegócio ficou um pouquinho para trás, né? O protagonismo ficou pela área de serviço e da área de indústria também. Isso aí nós ficamos observando. Até o mês de novembro, nós tínhamos os números da agropecuária, que inclusive no último trimestre, no terceiro trimestre de 2024, ela teve um crescimento negativo. Então, do ponto de vista do fechamento do ano, parece que ela vai ser um trimestre positivo e projeta um ano melhor para 2025. Então, a agricultura, a agropecuária indo bem, a economia também ela vai bem. Não tenha dúvida que com relação até às questões americanas, né, que tem a posse do presidente Trump agora dia 20, e o comentário é com relação a restrições na área de comércio, parece que o Brasil também não vai ser tão prejudicado, dado que ele é um país que exporta muitas commodities, né? Então, do ponto de vista de 2025, a projeção é de um crescimento em torno de 2,5%, de 2 a 2,5%. Isso é muito positivo, mas essa questão deve ficar mais evidente a partir do segundo semestre. Nós teremos um primeiro semestre bastante difícil, em função dessas questões fiscais que nós já comentamos, mas não tenha dúvida de que existe toda uma situação positiva que pode ser revertida, tanto do ponto de vista de inflação, né? Porque hoje a inflação ela tem um componente de alimentação que está pesando, mas com uma safra boa pode ser que os alimentos fiquem mais baratos, e também temos que ficar de olho nessa taxa de juros bastante elevada, uma vez que o Copom já apontou que vai ter mais 2 aumentos em torno de 1%, deve chegar na faixa de 14,25% aí, a taxa de juros, que é a questão mesmo muito preocupante em função do crescimento econômico que pode ser afetado com essa taxa de juros elevada, aumentar a inadimplência das empresas, das famílias. Então temos que ficar de olho aí, talvez seja o único gargalo para que precisa ser resolvido, obviamente. Também o governo fazer o dever de casa com relação à política fiscal, para que o país possa ter um crescimento mais positivo em 2025. Pode até surpreender, mas hoje, com tudo aí que a gente tem de conhecimento em 2024, a projeção é de um crescimento em volta de 2 a 2,5% para 2025, viu, Léo? César, voltando aqui a uma questão que a gente comentou muito aqui, a gente falou muito contigo, né? Não é à toa que para essas retrospectivas a gente está trazendo personagens, especialistas que nos ajudaram a entender aqui ao longo do ano aspectos econômicos, políticos, geopolíticos, no sentido da própria política mundial. Mas nesse caso, César, a gente tratou de um tema que foi um tema que tomou boa parte do primeiro semestre, que foi as enchentes no sul do país. E existia um risco ali, e é bom que a gente volte nesse tema, de que você poderia ter um aumento expressivo de inflação por conta dos alimentos no Rio Grande do Sul. Coloca a bola no chão para a gente e, de fato, quais foram os efeitos daquela enchente no Rio Grande do Sul em relação aos alimentos, em relação à inflação? Nós observamos que havia um cenário muito assim negativo com relação ao arroz, que acabou não se confirmando. Então o arroz ele subiu um pouquinho de preço, mas já voltou para o normal. Agora, o que pesou mesmo é com relação às carnes, porque houve assim rebanhos todos dizimados lá, sobretudo bovinos, e também as pastagens, né? Então a gente já esperava agora para o segundo semestre um aumento no preço da carne, em função dessa questão do Rio Grande do Sul. Mas, Léo, a gente comenta também que os investimentos que foram feitos lá no Rio Grande do Sul acabaram agindo positivamente com relação ao PIB.
Então, não houve uma perda grande na economia rio-grandense, pelo contrário, houve um reforço. Isso foi muito positivo do ponto de vista de atividade econômica. No tocante aos outros alimentos, como trigo e milho, que o Rio Grande do Sul é um grande produtor, teve um certo prejuízo, sim, tanto que a safra de 2024 foi uma safra bem aquém da de 2023. O que nós estamos prevendo para 2025 é uma melhora, para o ambiente de negócio do Rio Grande do Sul e dos estados do Sul, Santa Catarina e Paraná, melhoraram bastante, e acredito eu que a safra não vai ser tão ruim como 2024. Deve ter uma safra muito boa, provavelmente próxima de 2023, e o Rio Grande do Sul ele sai fortalecido em função dos investimentos que foram feitos lá. Não tenha dúvida que as questões humanas, que as questões aí realmente pesaram bastante, mas não tenha dúvida, por outro lado, que as ajudas que foram feitas pelo governo pode, de alguma forma, ter um efeito outro daquele que a gente previa na época, né? Em função do grande desastre que lá aconteceu. Muito bem, César, dólar, o tema da vez, o tema que vai fechando o ano, a gente tem o dólar aí batendo na semana passada, poucos dias, 6,30 em determinado momento, na segunda-feira, véspera de Natal, uma tensão ali inicial também, ou seja, claramente superou a barreira psicológica dos R$ 6, tendência para se voltar aí. Eu queria um pouco dessa sua avaliação. Por que sobe tanto? Rompeu a barreira de R$ 6? Tem chance de baixar desses R$ 6 ou a tendência é o governo ficar ali toreando para manter esse dólar a R$ 6, que não é um dólar barato? Estava conversando com algumas pessoas esse final de semana que disse, olha, isso aí é o que está na tabela lá, você vai lá se você quiser fazer uma viagem internacional para ver quanto é que você vai comprar o dólar. Claro que a gente não está falando aqui de viagens internacionais, por mais que a gente tenha que considerar aí essa questão do turismo enfim, do lazer das pessoas que têm condições de fazer esse tipo de viagem. A questão é mais embaixo, como você sabe bem, que é preço de alimento, importação de produtos, alimentos que têm essa relação com dólar, por exemplo, como o próprio trigo que você citou. Expectativa dólar para 2025 a partir dessa tensão, César, do final de 2024. Para que a gente possa entender um pouco dessa questão do mercado de câmbio, nós temos que voltar um pouquinho atrás. Lá em janeiro, a previsão era de $1 5,40 fechando 2024. Essa era a previsão. No decorrer do ano, nós tivemos alguns fatores que acabam, de alguma forma, ajudando para que o dólar valorizasse. Uma delas é a política monetária americana, que tinha uma previsão de queda de taxa de juros, acabou não caindo na dimensão que se pretendia, e, obviamente, você tem toda uma transferência de dinheiro de países emergentes, de outros países com mais risco, para o mercado americano, e isso acaba fortalecendo o dólar. Outro aspecto foi a eleição americana. Um novo presidente com um discurso protecionista, com um discurso de que vai aumentar as tarifas comerciais, acabou, de alguma forma, atacando também a iniciativa de se criar uma moeda paralela ao dólar entre os outros países. Tudo isso acabou fortalecendo o dólar também. Então, além disso, nós tivemos as questões internas, ligadas a essa insegurança, a essa incerteza com relação à gestão das contas públicas. E aí você teve uma questão que foi um comunicado que o governo fez com relação ao pacote de gastos, redução de gastos, e concomitantemente propôs uma isenção para as faixas até R$ 5.000 do imposto de renda. Isso fez com que o dólar batesse R$ 6 rapidamente. Então, nós víamos aqui num dólar de 5,50, 5,60, voltava um pouquinho para 5,39, ou seja, já sabíamos que a 5,40 o dólar não voltaria mais. Ele ficou ali nos 5,70 e bateu R$ 6 em função dessa questão que eu comentei. Bom, agora, depois disso, teve toda a dificuldade com relação a se o Congresso ia votar, não ia votar, se ia ser aprovado, se ia ser desidratado a proposta do governo, e realmente existia uma expectativa de que o governo não conseguisse cumprir as metas fiscais para 2024, e aí realmente você teve uma questão de descolamento, né, do dólar, que chegou até a bater 6,30.
Mas depois, quando o Banco Central começou a intervir no mercado, vamos lembrar aí que o Banco Central tem três medidas que ele pode adotar para intervir no mercado. Ele pode fazer empréstimos em dólar para os bancos, depois ele pode também fazer o swap cambial, que são contratos, e esses dois não interferem na reserva. O Banco Central empresta dinheiro e o Banco Central faz contratos de swap e não vai reduzir a reserva. A terceira medida, que é a venda da moeda física, que é o chamado spot, isso afeta a reserva. E o Banco Central foi muito, eu diria, firme na venda de dólar no mercado físico, coisa que não acontecia desde 2020. Bom, vamos lá. Com isso, o Banco Central pretendia ou poderia baixar o preço do dólar. Mas o preço do dólar ficou ali subindo, bem volátil, e até que o presidente da Câmara anunciou que iria votar as medidas de corte de gastos públicos, o dólar voltou a 6,09. Depois que foi votado, depois que o Senado aprovou, o dólar veio abaixo de 6,10. Hoje está subindo de novo. Então, a expectativa é que essa volatilidade vai permanecer até que seja digerida todas as medidas que foram aprovadas no Congresso e que vai ter a sanção presidencial, porque houve exatamente uma perda de confiança. E a fidúcia no mercado financeiro é fundamental. Quando você perde a confiança, o investidor vai buscar mercados mais seguros. Então, acaba saindo muito dólar. Então, nós vimos isso também nos dados que o Banco Central divulgou, a grande saída de dólar, não só de pessoas físicas, mas pessoas jurídicas. Isso fez com que o Banco Central entrasse no mercado, segundo ele, não por causa da especulação, mas para suprir o mercado na necessidade de demanda pelo dólar. Ora, a perspectiva para 2025 é uma perspectiva de um dólar caro, provavelmente abaixo de R$ 6 a gente não vai ver o dólar por algum tempo, mas ele deve retornar aos poucos para aquela faixa de 5,90, 5,80. Não tem mais dólar abaixo disso, ou seja, a perspectiva é essa. Então as empresas vão ter que se adaptar, isso vai ter um preço também que a gente vai pagar em função da inflação, mas de qualquer forma é importante que um ponto de equilíbrio vai ser buscado. Provavelmente o patamar de preço do dólar agora é outro, né? Mas nesse momento acontece um exagero no mercado, essa especulação toda e essa volatilidade toda deve acontecer nos próximos dias, mas a tendência é o mercado se acalmar, mesmo porque o Banco Central está firme na adoção das medidas visando o equilíbrio do mercado de câmbio, embora o Banco Central também não vai ficar segurando o preço de dólar. Com certeza ele não vai fazer isso, porque ele não fez nunca isso. Mas ele tem condições de colocar dólar suficiente para as demandas, né, que nós temos de final de ano, que é normal, mas de qualquer forma, viu, Léo, do ponto de vista prático, né, dólar abaixo de R$ 6 vai demorar um pouquinho, mas ele deve voltar ali mais ou menos depois de fevereiro, alguma coisa assim, e também na medida que o governo vai mostrando mais firmeza nas medidas de contenção de gastos, tá, Léo? Para a Bolsa de Valores, César, a gente sabe que não é só o investidor direto ali, mais agressivo, que faz essa aposta, mas você tem muitos planos de previdência nesse país, classe média, né? Quem tem condições ali de fazer alguma economia, que acaba tendo determinados planos ali vinculados à questão da Bolsa de Valores, enfim. A gente pensa que a Bolsa de Valores é algo apenas para milionários ou para investidores agressivos. A gente sabe da importância que ela tem para boa parte da população, mesmo pessoas que não têm ali, né, uma renda extra do ponto de vista orçamentário enorme ou coisa parecida. Tem ali os investimentozinhos ali, conseguem de alguma forma jogar ali, mesmo que seja indiretamente a partir de determinados serviços bancários, enfim, né, de determinados planos bancários. Como é que te parece a questão da Bolsa? Vale o mesmo cenário do dólar, é o cenário da Bolsa? Não, é outro cenário, viu, Léo? Ali o maior concorrente da Bolsa é a taxa de juros, né? É o que a gente chama, a Bolsa é renda variável e taxa de juros é renda fixa. Então o investidor vai olhar, poxa vida, eu vou correr tanto risco de ir para a Bolsa quando eu tenho garantido uma taxa de juros muito alta. Então, enquanto os juros continuarem altos, provavelmente o investidor vai preferir ir para a renda fixa do que para a renda variável.
Só que esse momento de mudança é muito delicado. Então, as pessoas podem se precaver analisando empresa por empresa e verificar aquelas que têm maior oportunidade de investimento, e tem muitas nesse sentido. Então, o investidor de bolsa é um investidor de longo prazo, de médio e longo prazo, como você bem mencionou, os fundos de pensão. Outro fator importante é que a Bolsa Brasileira, 1/3 dela é formada por investidores estrangeiros. Quando acontece uma crise ou uma especulação como nós estamos vivendo agora, os investidores estrangeiros tiram o dinheiro e levam embora e a Bolsa acaba caindo. Mas tem aquela máxima, né? Tem que comprar na baixa e vender na alta, e aí você vai ganhar na Bolsa. Os investidores estrangeiros, eles olham para a gente e falam assim, olha, o brasileiro compra na alta e vende na baixa. Então, as pessoas que compram ações têm que ter uma visão de médio e longo prazo, e não de curto prazo, não é interessante. Então, a Bolsa está caindo sim, mais em decorrência da taxa de juros elevada do que do dólar. Agora, o dólar ele tem esse movimento que as pessoas vendem ações para comprar dólar. Então, pressiona o mercado de dólar, né? Porque vem mais dinheiro para o mercado de dólar. Então, a demanda para o dólar aumenta e o valor do dólar também cresce. No caso da Bolsa, você vende as ações e, de fato, o problema da Bolsa é que você tem uma análise fundamentalista. Então, tem empresas que pagam bons dividendos. Então, cabe às pessoas, ou se não conhecerem, buscarem as pessoas especializadas que vão buscar boas oportunidades de investimento na Bolsa, porque essa Bolsa, à medida que ela cai, você tem um crescimento econômico de 3,4%, que deve fechar o ano. Isso deve favorecer muitas empresas e pagar bons dividendos. Então, as pessoas vão formando um patrimônio. Essa é a visão de Bolsa. Agora, não tenha dúvida que no momento de taxa de juros elevada e com perspectiva de aumentar ainda mais, a Bolsa ela vai sofrer um pouco. Mas as pessoas têm que olhar mais o longo prazo. Você tem que olhar a saúde financeira de algumas empresas. Tem empresas que vão ser prejudicadas agora em função desse alto valor do dólar, por exemplo, as empresas aéreas, né? Então tem que olhar bem um detalhe para você acabar de alguma forma usufruindo um ganho na Bolsa. Existe também a opção de você aplicar, em vez de empresa, aplicar no índice, né? No Ibovespa, por exemplo. Então, o que a Bolsa subir, você ganha. Então, tudo isso feito, você buscando uma boa consultoria, conversando com as pessoas, é uma alternativa de investimento. Não talvez tão boa quanto com taxa de juros um pouco menor. Então, temos que aguardar. A Bolsa ela tem esse aspecto, sim, e as pessoas têm que tomar cuidado, porque senão vai pensar que é cassino. E não é cassino. A Bolsa ela tem fundamento, ela tem elementos que pode propiciar. E é um bem tangível. Quando você compra uma ação, você está comprando uma parte de uma empresa. Então tem que olhar que isso aí é importante, é patrimônio que você está formando e aproveitar os momentos de baixa para você formar um bom patrimônio. Não tenha dúvida, viu, Léo? Muito bem, César, queria agradecer muito aqui a presença aqui nessa retrospectiva aqui do Poder Expresso. César, muito prestativo, muito gentil ao longo do último ano, dos últimos meses com a gente. Não foi um ano fácil em relação à economia, tensões, e precisava explicar o tempo todo esses cenários econômicos. A gente teve uma eleição nos Estados Unidos, a gente teve enchente no Brasil, que de certa forma também se teve um temor na questão econômica. A gente teve tem um ministro da Justiça que tem um papel político muito forte, inclusive é dado como eventual substituto do presidente Lula. Enfim, cenários a valer aí ao longo do ano, e o César sempre muito à disposição aqui para explicar todo esse movimento. César, meu amigo, eu só tenho a agradecer a você, desejar um 2025 de fato leve, tranquilo. Um forte abraço, muito obrigado, viu? Ô, Léo, eu queria parabenizar vocês, o SBT, você particularmente, pelo profissionalismo, pela forma com que vocês conduzem a notícia, né? Uma notícia comprovada, que tem origem. Isso é muito bom para o nosso país, porque vai formando uma opinião consciente. Então, eu quero só parabenizar cada um de vocês e me coloco sempre à disposição para que possa contribuir um pouco, né, com esse entendimento, para a gente reduzir a questão do economês. Agora mesmo eu tenho que aprender o que é desidratação, porque
pegaram esse termo aí e todo mundo só fala nisso. Então não tem nada a ver com a economia, mas vamos aprender também, né? Um grande abraço, Léo, e até a próxima. Forte abraço, meu amigo.